Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você. E agora é boa segunda pra você que tá me ouvindo. Domingo no YouTube, segunda nas plataformas de áudio. Quero lembrar que os cortes desse podcast, esse podcast está em vídeo no YouTube e no Spotify, e temos cortes saindo nas redes oficiais. No Instagram, @conselhos que você pediu, e no TikTok, Bela O Reis, no meu TikTok. Olha, vamos começar esse episódio de hoje, que é sobre desistir. De onde é que veio esse TikTok? Oh, meu Deus, de onde é que veio esse tema? Eu vi um tweet essa semana e compartilhei um tweet do Matheus, o @ dele no Twitter é alamoju. Alamoju. E o Matheus tweetou o seguinte: eu gosto muito de desistir, e não é nem porque eu desisto sempre, eu desisto fácil, pelo contrário. É porque eu insisto muito nas coisas. Então, quando eu decido que não vou mais, que não quero mais, eu realmente não quero mais e não vou mais. Desistir é gostoso, indico. E aí eu compartilhei e escrevi amo desistir. E aí, ai meu Deus, eu não vou me lembrar quem. Não, eu vou lembrar sim, porque eu vou entrar lá e eu vou ver. Bacana, procurei aqui e não achei, mas eu tinha retweetado esse tweet do Matheus, falando amo desistir. E aí uma seguidora que eu não estou encontrando, o tweet mais que eu mesma fiz, comentou, ó, um tema aí pro Conselhos. E eu falei, olha aí um tema pro Conselhos, eu acho que eu nunca falei disso aqui. Eu acho que eu já pincelei em vários episódios, mas eu nunca entrei de fato no tema desistir. E aí, eu sou uma grande entusiasta do desistir. E eu me sinto bastante igual ao Matheus. Eu insisto muito. Eu sou uma pessoa bastante determinada. A minha mãe fala isso, que quando eu boto uma coisa na cabeça, tipo assim, não tem nada que tire até eu conseguir. Mas no momento em que eu desisto, acabou. Eu não olho para trás. E isso em vários aspectos da vida, assim, desde trabalho até amizades, até relacionamento. Eu insisto muito, eu tento muito, eu faço de um tudo para as coisas acontecerem e darem certo, mas no momento que eu falo, para mim deu, acabou. Não há nada que tire da minha cabeça isso. E eu acho que o ato de desistir, fiquei pensando, aí vocês já sabem como é que funciona aqui no conselho que você pediu, né? Fiquei pensando nisso, de desistir, de onde é que vem esse movimento de desistir e tal. E eu acho que o ato de desistir acontece em 2 momentos, ou pelo menos 2 momentos que me vieram à cabeça quando eu fiquei pensando nisso. Que é quando a gente chega no nosso limite ou quando os nossos planos mudam. E eu acho que é muito importante a gente entender esses momentos, essas 2 situações, para a gente parar de encarar a desistência como um fracasso. Ah, você desistiu, você é um fracassado, desistir é para os fracos. Gente, não. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, quando a gente tem a necessidade, o ímpeto, o movimento de desistir, se isso não é uma demonstração de que a gente chegou no nosso limite, ou que de fato os nossos planos mudaram. E eu acho que desistir é um ato muito importante e de muita coragem e de muito respeito aos nossos limites. Se a gente estiver falando, por exemplo, de relacionamentos ruins, relacionamentos familiares complexos, abusivos, trabalhos abusivos, tóxicos, que já foi tentado de tudo para melhorar, para conciliar, né, nessas relações,
para interromper essas violências, essas violações. E ainda assim, esses relacionamentos, essas relações abusivas, exploratórias e ruins continuaram. Às vezes não precisa nem ser isso tudo, tá? Abusiva, tóxica, precisa ser ruim. Relacionamento merda. Uma relação meio à boca, sabe? Uma amizade sem propósito. Sei lá, uma coisa que tá ruim, que tá meia bomba, que não te acrescenta em nada. Se já foi tentado melhorar e não rolou, desistir é um limite, é botar um limite, sabe? É se retirar daquilo que não tá satisfatório, é se preservar, é um ato de autocuidado, é uma medida de sobrevivência, algumas vezes. Como é que a gente pode encarar isso como fracasso, gente? Como uma fraqueza? Cara, desistir é extremamente importante. Extremamente importante. Pode ser uma medida de sobrevivência, de autopreservação, de renascimento, de colocar um limite numa situação adoecedora, né? De uma relação que tá te adoecendo, que tá te matando aos poucos, ou que não te acrescenta em nada, ou que tá impedindo você de trilhar planos melhores, sonhos maiores, né? Um caminho de mais sucesso, de mais realização. Então, desistir é muito importante para alguns movimentos da vida. A gente não vai conseguir sempre, triunfar sempre, e nem sempre os nossos planos vão mudar. Às vezes a gente vai desistir querendo muito aquilo, mas entendendo que, tipo assim, cara, eu queria muito que isso desse certo, mas eu não consigo mais, eu não tenho mais de onde tirar forças para insistir nessa história. Então eu vou viver este luto desse processo que acabou, vou sofrer, mas eu vou desistir, eu não consigo mais. E eu acho que às vezes isso é extremamente importante e muito corajoso. É muito mais fácil desistir quando uma coisa deixa de fazer sentido. Não quero mais essa porra. Então, é mais tranquilo. Quando você ainda entende que você quer e ainda assim você toma a decisão de renunciar, é muito corajoso. Então, não caia nesse papo de que desistir é sempre uma coisa de fracassado, não, tá? Também é muito importante, o outro negócio que eu tinha falado, da gente entender quando os planos mudam. Desistir de planos que não existem mais. E aí eu acho que vale muito avaliar uma coisa que eu acho que todo mundo faz, que é a gente, de tempos em tempos, reavaliar se vale insistir em um sonho, em um plano, em uma vontade, se aquilo ainda faz sentido. Porque às vezes a gente está com uma ideia fixa de realizar um sonho, botar um projeto no ar, botar um plano em prática, e aquilo ali não vai dando certo, né? Tem um obstáculo, tem outro, ou vão aparecendo outras coisas na frente, mas aquilo tá sempre ali no fundo da nossa cabeça perturbando, sabe? Aquela coisa que você lembra quando você deita na cama para dormir, aquilo volta na sua cabeça, tipo, você não fez isso ainda, você ainda não realizou, não botou esse projeto. E aí você começa a pensar naquilo tudo de novo, meu Deus, eu preciso fazer isso, é urgente, tudo parece muito urgente. Mas no dia a dia, aquele negócio volta de novo para a última fila das suas prioridades. Será que isso não significa que aquilo não faz mais sentido? Você está insistindo numa ideia fixa, num sonho, num plano, dando cabeçada na parede para conseguir. Será que você realmente ainda quer isso? Será que isso ainda é um sonho que ainda faz sentido? Ou foi um sonho sonhado por uma pessoa que nem existe mais? Será que você, do presente aí, ainda quer realizar isso? Isso faz parte fundamental de quem você é hoje, do que você quer se tornar, ou isso faz parte de uma versão sua do passado? E aí, minha gente, a gente une as nossas mãozinhas e fala muito obrigada por este plano, este sonho ter me empurrado até aqui e movido muitas outras coisas da minha vida que estavam ao redor disso, mas isso de fato não faz mais parte de mim. Muito obrigada, tchau. E aí desistir disso é fundamental para não perder tempo de vida em algo que não tem mais sentido.
um tempo precioso que você poderia usar para realizar outros sonhos, para traçar outros planos, para conhecer um outro lado da vida que você não se permitia porque tinha esse sonho em mente. Eu penso muito na história, nesses grandes sonhos, né, que a gente tem, que muitas mulheres têm. Mas eu não vou entrar no debate de gênero hoje. Mas o sonho de casar e ter filho, né? O quanto as mulheres caem no discurso da maternidade compulsória, né? Desse protagonismo do matrimônio e se desviam de outras coisas grandiosas que elas poderiam estar fazendo e sonhando, porque na cabeça só teve espaço para isso. E quando se entende que, gente, então talvez esse casamento não esteja mais me fazendo feliz e eu vou me retirar, eu cheguei no meu limite. Talvez essa história de maternidade de filho não seja para mim, talvez isso não seja meu sonho, não seja o que eu quero. E abre espaço para uma quantidade de novidades, de uma vida que pode acontecer girando em torno de outras coisas, outros planos, outros projetos, outra rotina, outro futuro, outras ideias. Olha uma vida nova que se abre quando você abandona um sonho que não é mais o seu. Profissionalmente, quantas histórias de pessoas que sempre tiveram o sonho de chegar ter um cargo X, trabalhar na empresa Y, chegar ao topo de uma carreira. E aí vai dando de cabeça. Sempre que eu falo chegar ao topo de uma carreira, eu me lembro do The Sims, que era isso, né? Chegar ao topo de uma carreira. Ninguém fala isso, né? Na vida normal. Nenhum ser humano fala isso. Mas enfim, aqui eu vou falar porque cada um com suas referências. Mas, né, esse sonho de chegar ao topo de uma carreira, ter um cargo de responsabilidade numa empresa. E aí aquilo ali vai sendo atravancado, ou você vai realizando aquilo e vê que, tipo assim, gente, isso não é exatamente como eu imaginei que seria, sabe? Esse sonho não faz mais parte do que eu quero pra minha vida agora. Isso era o sonho da minha eu lá na faculdade, me formando de 20 anos atrás. Então, hoje em dia, isso talvez não faça mais sentido para quem eu sou hoje, para a vida que eu quero levar hoje. Então, eu acho muito importante, de tempos em tempos, a gente botar na balança aí essas coisas que a gente insiste em fazer dar certo e se perguntar se faz sentido insistir ainda nisso ou tá na hora de desistir. Porque eu acho que aí sim, insistir irrestritamente em alguma coisa pode ser o grande problema. Não desistir é o grande problema, mas insistir em alguma coisa que é adoecedora, uma relação, uma pessoa que não vai mudar, um sonho, um plano que não tem futuro, isso sim adoece as pessoas, mentalmente e fisicamente. Desistir aí é o melhor dos mundos, é a melhor das atitudes que podem ser tomadas. E aí, para fechar, tem o outro lado do desistir, que é um lado que eu falo para vocês aqui, que eu falo as coisas para me ouvir, para ver se entra na minha cabeça, que vamos onde você é tão evoluída. Gente, metade dos negócios que eu falo aqui é para mim mesma. E eu sempre falo isso quando Então essa parte é um oferecimento Isabela Reis para Isabela Reis. Mas eu só trato de assuntos aqui que já estão pacificados, que ainda são coisas que são complexas às vezes, mas que eu já sei que eu preciso estar atenta. E aí já virou uma pauta, inclusive frequente da minha terapia, como para mim é muito mais fácil desistir de tudo. Arrumar minhas trouxas e ir embora. De trabalho, de relacionamento, de discussão, de treta. Tudo me dá a sensação de, gente, sinceramente, eu não mereço isso. Eu não mereço, eu não preciso passar por isso. É uma frase que eu repito tanto. Eu falo exatamente nessa entonação. Quando eu tô contando pra alguém uma situação. Tipo assim, sabe? Eu não preciso passar por isso. Eu não mereço uma situação dessa. Eu falo exatamente assim. E aí, o meu ímpeto, meu impulso é catar minhas coisas e tipo assim, gente, eu não preciso passar por isso.
e tchau. E acabou. Como eu disse, né? Lá em cima, eu desisto de tudo. E aí vem o pulo do gato. Porque quem muito desiste pode estar fugindo de alguma coisa. É óbvio, gente, que é mais fácil se retirar de uma situação incômoda do que tentar conciliar. É muito mais fácil em determinadas situações, não todas, né? Óbvio, mas assim, é muito mais fácil em determinadas situações você sair de uma relação, de um trabalho, nunca mais ter que olhar para esses problemas, para a cara dessas pessoas, para esse bando de filho da puta, esse bando de arrombado, do que sentar, conversar e chegar num acordo. Tem muita relação e muitas pessoas, quem não conhece esse tipo de comportamento, né? Que tem tanta dificuldade de conversar, dialogar, debater aquela relação, conciliar, que desiste, que termina. Que aí que termina no primeiro problema de uma relação, termina. E aí tem um monte de relação picada, porque quando chega no primeiro momento de conflito, não consegue conciliar, não consegue resolver, conversar e termina. A gente já tratou aqui outro dia, num episódio sobre amizades. Eu acho que tem ali tem, eu já não me lembro mais exatamente os detalhes, mas eu me lembro que tem exemplos ali de amizades que tiveram algumas rusgas. Já tratei de vários casos de amizade aqui muito parecidos. Alguma rusga naquela amizade que não foi conversada, que não foi falada, e as pessoas decidiram desistir daquela relação. Trabalho. Tem trabalho que a gente dá, com certeza, insistir é murro em ponta de faca. Mas que em várias situações que poderiam ser conciliadas, que poderiam ser resolvidas, que poderiam ser conversadas, de botar limite. Ah, não, também não quero mais essa porra, deixa essa porra pra lá. Então, desistir irrestritamente de tudo, desistir o tempo inteiro, ou pensar constantemente em desistir, pode ser uma fuga, né? E uma dificuldade de lidar com o conflito, uma dificuldade de conversar, uma dificuldade de lidar com, né? Com o outro, de conciliar, de chegar num acordo, de chegar num meio termo. Essa dificuldade eu tenho. Então, o meu ímpeto é sempre, também, olha, eu não preciso passar por isso. Também não quero mais essa merda. Eu não quero mais saber. Não quero fazer, não quero ficar, não quero. Aí eu boto a minha viola no saco, porque eu vou lá na minha terapeuta, né? Faço minha sessão de terapia e falo, não, vou ficar. Vou lá tentar conversar, né? Então, para fechar, acho que vale o pensamento de o que é impor o limite de uma relação, de um relacionamento, de um trabalho que realmente, assim, não dá mais, que você chegou no seu limite, e o que é uma fuga porque você não tem a habilidade, não gosta de conversar, de conciliar e de chegar num acordo. E acha muito mais fácil simplesmente se retirar do que tentar conciliar os problemas que todo tipo de relação de troca entre seres humanos vai ter. Uma pergunta que eu me faço com frequência, geralmente é fuga, algumas vezes já foi limite, no meu caso. Mas é bom a gente conseguir discernir isso. É bom a gente conseguir discernir se a gente está desistindo porque a gente chegou no nosso limite, se a gente está desistindo porque esse plano não faz mais sentido, esse sonho não faz mais sentido, ou a gente está desistindo porque a gente está fugindo de enfrentar aquele problema. Tá, monas? É sobre isso, tá tudo péssimo. Mentira, tá tudo bem. Bom, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Lembrando que o nosso Apoia-se vai rolar nas próximas semanas. Ainda estou organizando, arquitetando como é que vai ser isso, colhendo sugestões, ideias. Mas estaremos aqui em breve divulgando o nosso Apoia-se do Conselhos, com um grupinho, com rodas de conversa, com papos, aprofundando esses temas aqui, tá bom? Mas dou notícias, me mandem casos lá no conselhos que você pediu, @gmail.com. Ai, muito obrigada, aguardo a sua historinha. Um beijo!